Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores para tratar desse tema das organizações sociais. É um tema bastante interessante e que nos interessa muito a toda a população de Brasília e também do nosso país. Nós vivemos realmente, por certo, um momento de grande transformação na administração pública. A par daqueles critérios formais e classificações formais que existiam no direito público, hoje nós convivemos com uma administração pública em que interage com outros olhares, não é? Existe uma preocupação de uma parceria cada vez maior com as entidades privadas e eclodiram aí nesses novos tempos a figura das chamadas organizações sociais, organizações públicas não estatais para a prestação desses serviços públicos. O mote dessas mudanças é sempre o princípio da eficiência, né? A alegação do princípio da eficiência, mas na verdade, a gente se observa também que quando se fala em diversificar essa questão da administração pública, se observa também exatamente um pouco do que o Júlio falou, né? É uma tentativa de diversificar o regime jurídico dos servidores públicos, a simplificação de procedimentos licitatórios e também de fiscalização e controle. A professora Maria Silva, ela tem uma reflexão que eu gosto muito, em que ela fala exatamente, ela pergunta o que muda na realidade, né? Nós queremos realmente um Estado prestador de serviços, mais democrático, mais próximo da administração, queremos essa parceria realmente entre o público e o privado. É realmente essa pergunta que ela faz e que eu acho que ela é bastante interessante. Bom, esse fenômeno, nós sabemos que não é um fenômeno nacional, é um fenômeno mundial. Tem um autor que eu gosto muito, que é um autor espanhol chamado Martorell. Ele fala em uma obra que é muito interessante, que chama Desadministração Pública. Ele fala também da desadministração sanitária. E ele coloca situações bem interessantes. Ele fala, por exemplo, que o que nós vivenciamos hoje é exatamente a chamada fuga da administração do seu direito específico, que é o direito público, não é? E ela vem aí permeada e imbricada em toda essa discussão a questão do direito privado. O autor ele fala exatamente dessa promiscuidade, né, vamos colocar assim, entre o público e o privado, e que isso vai criando um sistema misto, e que a gente chama também de um sistema degenerado, com entidades cada vez mais fugindo a um ou outro padrão. E Martorell, ele faz também uma reflexão que eu acho interessante, que ele fala que não é possível exigir o mesmo parâmetro de atuação entre uma entidade privada que se move pela rentabilidade e a entidade pública, que é presidida pelo interesse geral e pela universalidade. Por isso, ele adverte que nem sempre se pode exigir apenas aquele princípio da eficiência no trato dessas questões, né? Com relação ao menor custo. Por outro lado, o direito privado ele se fundamenta numa relação jurídica entre iguais, o que não ocorre com a administração pública. Por isso, quero começar para os senhores fazendo essa reflexão de que nós devemos buscar nesse momento não é um Estado maior ou menor, sim um Estado que seja capaz de promover o desenvolvimento social, de buscar a decência na administração pública, né? E também a justiça social. Isso aí é uma das reflexões do Martorell, que ele realmente coloca essa questão. Vou ficar aqui, as costas. E vocês sabem a questão, como estão sendo feitas, como está sendo abordada a questão das organizações sociais no nosso país, né? Nós começamos aí com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que deu origem à emenda constitucional da reforma administrativa, na Constituição 19, e que baseia-se principalmente na divisão, na verdade não é uma divisão normativa, né? Uma divisão conceitual da administração pública em 4 núcleos. O que não vai nos interessar é o terceiro núcleo, né, que é onde exatamente o Estado concorre, atua, né, simultaneamente com outras organizações. Então aí nós teríamos as organizações sociais nessa área da saúde pública. Para cada núcleo tem uma proposta, né? Foi feita uma proposta. No caso do nosso terceiro núcleo, se prevê o programa da publicização com a chegada das organizações sociais e a celebração dos contratos de gestão. Bom, nós temos como marco normativo na esfera federal a Lei 9637, que foi quem primeiro dispôs sobre as organizações sociais e sobre o programa de publicização.
E ela coloca aí exatamente quais são os seus termos, o que são essas organizações sociais, estabelece a figura do contrato de gestão. Os senhores conhecem, né, essa lei 9637. Bom, eu vou começar a abordar como que foi essa questão no Distrito Federal, né? Primeiramente, nós tivemos essa lei, a 2177 de 98, essa foi a primeira lei que nós tivemos aqui no DF tratando de organizações sociais. Os senhores podem ver aí que, inicialmente, essa lei, ela previa essa transferência, mas ela falava, e nós vamos ver um pouquinho adiante, em licitação. Ela falava que essa parceria, vamos colocar assim, seria feita por meio de licitação. Teria que haver licitação, ela colocava alguns requisitos como pelo menos 5 anos em que essa de experiência, enfim, era uma lei que nós tivemos aí logo, bem inicialmente, quando começou essa questão do Distrito Federal. Bom, rapidamente, ela fala de novo da licitação em relação ao contrato de gestão e, rapidamente, essa lei foi revogada. Ela foi revogada em um dispositivo, se teve aí, pura e simplesmente, a aplicação da 9637 no Distrito Federal. Então, passou a aplicar a 9637. Bom, essa lei, ela já eliminava a questão da licitação. Os senhores verão depois que a lei, depois de sucedeu 2415, de 99, ela elimina a licitação e abre um leque imenso de entidades que poderiam celebrar contrato de gestão com o Distrito Federal, totalmente diferente do que previa o governo federal com a 9637. Os senhores podem identificar aí, por exemplo, conservação de áreas urbanizadas e ajardinadas. Devem se lembrar do Instituto Federal de Solidariedade, não é? Naquela época em que se utilizou o contrato de gestão até para isso, né? Bom, nós tivemos a 2523 e cada vez mais ampliando esse campo de que era possível se prestar serviços por meio de organização social. Tivemos a 4081, também, aí os senhores podem ver vários, flora, fauna, esporte, agricultura, abastecimento, então ampliando cada vez mais esse campo, ou seja, fugindo totalmente do modelo federal da 9637. A 4110, ela inclusive exclui da aplicação de vários dispositivos que eram destinados a todas as organizações sociais em uma violência ao princípio da impessoalidade, exclui expressamente o Hospital Regional de Santa Maria. Vários dispositivos falam que aquilo não vai se aplicar ao Hospital Regional de Santa Maria, justamente para viabilizar o contrato de gestão celebrado com esse hospital. E continuamos, né? Bom, houve uma ação direta de inconstitucionalidade em que o Tribunal de Justiça decidiu proferir uma decisão em que, em várias situações, e eu destaco aí a eliminação daquelas áreas em que o Distrito Federal avançava além do modelo federal da 9637. E também foi além em outros dispositivos, declarando-os inconstitucional. Inclusive lá, o de Santa Maria, por violação ao princípio da impessoalidade. Bom, esses são os requisitos que nós temos hoje pela 4081 de 2008 para qualificar uma organização social no DF. Está ruim para vocês? Vocês querem sentar? Não, tá bom. Então, esses são esses requisitos formais que nós teríamos aí para qualificar essas entidades, que é a 4081, e algumas resoluções que foram feitas pelo Conselho de Saúde do DF. Vocês poderão ver aí a resolução 01, que ela estabelece os processos, os procedimentos, os critérios para que ocorra essa qualificação. A resolução número 2, na mesma sequência, ela também promove estabelece também os requisitos que deveriam ser utilizados, né, para que ocorra essa qualificação. Eu acredito que todos os senhores que têm interesse no tema devem conhecer essas resoluções. Nós tivemos aí também a resolução número 3, que também estabelece esses requisitos, né, e é bem interessante que ela fala também da aplicação de um parecer da Procuradoria do DF, que é o 970 de 2009, muito interessante, que nós vamos abordar aqui na sequência. Bom, esse parecer da Procuradoria do DF, que já está aí na tela, ele estabelece que a manifestação do secretário ela não é uma mera análise de documentos, então ela vincula a Secretaria de Saúde ao conceito
que ele quer dar naquela sua política de governo. Então, vamos supor, vai escolher uma organização social, ele se vincula àquela escolha e àquela qualificação. Existe um entendimento de que o ato de qualificação, e isso eu quero deixar bastante claro aqui, que esse é o entendimento do Ministério Público, não é um ato menor. Muitas vezes se diz assim, não, mas ela foi qualificada, mas não quer dizer que ela irá celebrar contrato de gestão. Olha, realmente não quer dizer, mas é a porta de entrada para esse tipo de sistema. Então, nós entendemos que o ato de qualificação, um ato administrativo como qualquer outro, é um ato que, então, merece ser observado, merecem ser observados todos os requisitos. Todos os requisitos legais, de legalidade, também a obediência aos princípios constitucionais. Então, o ato de qualificação não é um ato menor e o Ministério Público tem atuado em relação à qualificação dessas entidades, por entender que esse ato ele precisa ser um ato controlado. Esse parecer da Procuradoria do DF tem sido um parecer de referência, tem sido colocado em vários processos de qualificação das organizações sociais, como forma realmente de alertar o gestor para que sejam cumpridos aqueles requisitos, né? E também nós citamos aí o despacho 298 e 299 da Assessoria Jurídica Legislativa da Secretaria de Saúde, que também requer uma avaliação quanti-qualitativa da organização social. Né? Entende que é necessário que ela demonstre sua experiência e que realmente essa avaliação não seja uma avaliação meramente formal. Isso é muito importante porque, consultando os processos de qualificação dessas entidades, nós observamos muitas delas que não têm qualquer experiência. Muitas elas são criadas e imediatamente postulam a qualificação como organização social, e sem qualquer experiência, às vezes, na área da saúde pública. Então, esses pareceres, tanto o 970 de 2009 da Procrat, como as manifestações da Assessoria Jurídica Legislativa da Secretaria de Saúde, elas são muito importantes, porque elas também alertam o gestor para a sua responsabilidade nesse ato de qualificação, que é muito importante. Nada mais fazem do que realmente seguir o que, por exemplo, o Tribunal de Contas da União já nos brindou aí com esse acordo, né, Júlio, que realmente coloca que é necessário uma fundamentação para a escolha daquele modelo. Né? Isso nada mais é do que a aplicação do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, do interesse público, da motivação, né, o que está, inclusive, inserido no nosso artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, é necessário que se fundamente a conclusão de que a transferência para essas organizações é a melhor opção. Então, é preciso que exista, de forma fundamentada, essa motivação e que realmente comprove que isso é a melhor opção, no caso aqui para o DF. É preciso avaliar os custos desses serviços e ganhos, é preciso, senhores, apresentar uma planilha detalhada com os custos, né, da execução desse contrato de gestão, o que, infelizmente, em vários contratos de gestão, nós não tivemos aqui no Distrito Federal. Não existia essa planilha de custos, o que dificultou muito a fiscalização e o controle. Essa decisão, nós concluímos que ela não se trata de uma mera análise de documentos, né? É necessário que haja uma investigação a respeito do atributo dessa organização social. Se ela dessa entidade que pleiteia esse título de organização social e quer celebrar contratos de gestão do Distrito Federal. A decisão do Supremo, que vocês conhecem, ela também fixa vários parâmetros de moralidade, de legalidade, né, como, por exemplo, que se conduza a dispensa de licitação, no caso, de forma pública, objetiva e pessoal, critérios também que devem nortear a seleção desse pessoal dessas organizações sociais. Bom, feita essa introdução, eu sei que a gente está correndo um pouquinho, né? Eu vou tentar me adiantar mais, porque eu quero realmente ouvir o conselheiro nominando. Eu queria tratar com os senhores, rapidamente, dos casos polêmicos no Distrito Federal na área sanitária. Eu quero tratar apenas de 3 deles, que é a Fundação Zembinha, a Cruz Vermelha, a Real Sociedade Espanhola. Isso para não cansar os senhores com o nosso passivo do Instituto Candangos de Solidariedade, que todos aqui conhecem bem o que ocorreu no Distrito Federal. Eu começo, então, pelo Programa Saúde da Família, que ele começou com o Programa Saúde da Família, depois inverteu a sigla e se transformou em Programa Família Saudável. Esse programa, senhores, ele começou primeiro com um contrato de gestão celebrado com o Instituto Candangos de Solidariedade,
Depois houve um termo de parceria firmado com a Fundação Zerbini, que se transformou, que aí conseguiu a qualificação como CIP, e depois foi feito um convênio com esta Fundação Zerbini. Bom, existe aqui, eu quero deixar bastante claro para os senhores, que no DF existe uma parceria muito intensa entre todos os representantes do Ministério Público. Isso é muito importante que ocorra em outros estados. Eu tenho um colega aqui meu do Amazonas, né? E assim, é muito importante que ocorra essa parceria, porque isso é muito bom para a sociedade, para todos nós. Então, logo que surgiu esse programa, essa parceria que já existe há muitos anos, nós representamos os colegas do MP de Contas da União, que imediatamente formularam ao Tribunal de Contas da União uma representação, que esse processo vocês virem aí, dando notícia das inúmeras irregularidades que esse programa Família Saudável, Saúde da Família, estava cobertando. Essa representação, inclusive, pediu uma cautelar. Os senhores podem olhar aí as irregularidades. Vários profissionais não estariam exercendo as suas atividades, havia, inclusive, indicativos de favorecimento desses profissionais, não havia equipes completas, então o programa funcionava de forma totalmente incompleta. E os senhores olharam aí, terão a oportunidade de ver uma das irregularidades que existiram, que realmente nos causou bastante estranheza, né? Nas fichas admissionais, no campo experiência profissional, o candidato ele tinha, inclusive, a iniciativa de colocar que a sua experiência profissional era ser cabo eleitoral do governador em primeiro e segundo turno. Então, várias fichas admissionais continham isso como se isso fosse uma qualidade, uma experiência. Não, eles colocavam isso. Então, quem disse isso não foi o Ministério Público, foi o Tribunal de Contas da União, que quando auditou o programa, flagrou essas experiências profissionais de cabo eleitorais como se isso lhes desse, como se eles preenchessem algum requisito para prestar esse serviço perante uma organização social. Bom, obviamente a decisão do Tribunal de Contas da União, nós não esperaríamos outra, que foi realmente... desculpa, deixa eu passar mais uma. Na verdade está aqui, mas o Tribunal de Contas terminou considerando nula as contratações de pessoal, determinou cautelarmente ao Ministério da Saúde que suspendesse os repasses de recursos para o DF e determinou também que a Secretaria do DF se abstivesse aí de repassar recursos para recursos federais para esse tipo de contrato. Então foi extremamente ágil a atuação do Ministério Público de Contas da União em relação a esse caso. Mas eu quero também deixar claro que o Ministério Público do DF ele entrou com essa ação civil pública também para anular esse contrato de gestão sucedido por esse convênio, por esse termo de parceria, por esse convênio. E nós obtivemos aqui, foi uma vitória do MPDFT, uma decisão favorável, mas lamentavelmente quando o contrato já havia expirado. Essa decisão realmente entendeu que o Ministério Público estava certo, que aquela relação estava errada, né? Aquela relação contratual errada, mas isso só ocorreu muito tempo depois, quando o contrato já inclusive havia expirado. Bom, no TCDF, até hoje, isso é importante que os senhores tenham essa noção do julgamento de como ocorre, não foram julgadas as prestações de contas em relação a essa questão da Fundação Zerbini. Nós temos uma representação acumulada, os senhores devem ver a data aí de 2003, ela chegou a ser arquivada, mas porque outros processos eles iriam tratar dessa questão. Então nós temos aí uma representação de 2005, há mais de 10 anos, que trata desse convênio, e é interessante que é colocado que não foi mesmo apresentada a prestação de contas e o volume de prejuízo já é de mais de 20 milhões de reais. Isso nós temos uma década. Também nós temos aí outros processos que tramitaram no Tribunal de Contas do DF em relação a esse assunto, mas que também nós estamos aí sem ainda uma decisão final em relação a essa questão. Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha ela celebrou 2 contratos de gestão do Instituto Federal. Esses contratos estavam no valor de 3,5 milhões aproximadamente, e ela se tentou, por meio da Cruz Vermelha, filial Rio de Janeiro, município de Petrópolis, que se conseguisse que ela administrasse as UPAs naquela ocasião.
é interessante observar que o Ministério Público também atuou intensamente e terminou que o próprio governo do Distrito Federal revogou rescindir esses contratos e comunicou à Polícia Vermelha que estava rescindindo os contratos, porque o próprio Distrito Federal, na ocasião, entendeu que havia uma irregularidade, ou melhor, várias irregularidades na celebração desse contrato. Mas, lamentavelmente, ao comunicar a entidade, já tinha sido feito o repasse de recursos e essa entidade não devolveu os recursos públicos, apesar de não ter executado o contrato. Bom, o Distrito Federal ajuizou uma ação na 8ª Vara de Fazenda Pública, em grau de apelação obteve vitória, no sentido de que fosse condenada a entidade a ressarcir integralmente os recursos transferidos, que à época estavam em 3,5 milhões e atualmente estão em quase 9 milhões de reais. O MPDFT também ajuizou uma ação de improbidade administrativa, mas no momento o que aconteceu é que o juiz que presidia o processo entendeu que a questão do ressarcimento deveria ser afastada nessa ação de improbidade, porque já havia aquela ação da PGDF. E aí condenou apenas os servidores a uma multa e a entidade para que ela não celebrasse mais nenhum contrato nesse período aí com a administração pública. Mas o fato, senhores, é que aquela ação da Procuradoria DF, ela não consegue executar essa entidade. Que, aliás, o processo correu à revelia, não se acha a entidade e ela não comparece ao processo. Então, nós temos aí, a reflexão dos senhores, 2 sentenças favoráveis, ao DF e ao Ministério Público, considerando que esses contratos de gestão eram lesivos e irregulares, mas nenhum ressarcimento dos cofres públicos. Isso obrigou o Ministério Público a entrar com uma segunda ação de improbidade, agora tentando e pleiteando a desconstituição da pessoa jurídica, ou seja, tentando ir na figura dos representantes da organização social que celebrou esse contrato de gestão. No TCDF, não foi localizado nenhum processo que tenha analisado a prestação de contas desses contratos de 1 e 2 de 2010. Houve, então, o descumprimento da própria resolução do tribunal que obriga a constituição de processos de contas anual para o julgamento a cargo do controle externo. Houve uma tomada de contas especial, depois de uma representação do Ministério Público, mas ela tramita aí desde 2013. Então, os senhores verem como é tortuoso o nosso caminho do controle da fiscalização para o ressarcimento dos cofres públicos. Real Sociedade Espanhola de Beneficência foi um contrato de gestão celebrado em 2009. Em 2010, já vou acelerando aqui, por causa do meu tempo, foi celebrado um termo de ajustamento de conduta e com o Ministério Público foi retomada a gestão pública desse hospital. Bom, durante esse período, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, que também o Ministério Público teve a procedência dessa ação, no sentido de considerar esse contrato de gestão irregular, mas ela também ocorreu quando o contrato já havia sido extinto. A sentença, eu vou ser bem rápida, ela foi uma sentença favorável. O Ministério Público promoveu a desqualificação da organização social Real Sociedade Espanhola. E essa ação de improbidade que foi movida pelo Ministério Público, que também foi considerada procedente, ela foi apenas em relação à celebração do contrato de gestão. O Ministério Público entrou com uma nova ação de improbidade, que essa que vocês estão vendo aí, pedindo o ressarcimento de mais de 33 milhões de reais, que é pela execução do contrato de gestão, pela má execução do contrato de gestão. A Procuradoria do DF também entrou com 2 ações, para os senhores terem uma ideia, também pleiteando esse ressarcimento. No TCDF, nós temos vários processos que também tramitam aí, e não temos ainda julgamento sequer dessas contas. Os senhores podem ver aí, tem um processo das contas de 2009, em 2016 autorizou-se a defesa dos responsáveis, o mesmo acontecendo com as contas de 2010. Bom, hoje nós temos uma situação dessas entidades na área da saúde qualificadas, né, que são o CIP, o ISAC, GAMP e ISMOS. São essas entidades hoje que estão qualificadas na área da saúde pública. Existe uma relação, vou passar bem rapidamente das que estão, já foram negadas, as que estão em andamento, e eu não tenho muito tempo, mas existem várias irregularidades nesse processo de qualificação que são colocadas, inclusive, pelo controle interno quando faz essa análise, né?
E eu acho que o que mais me chama a atenção realmente são essas entidades sem qualquer experiência para celebrar esses contratos de gestão. Aqui no DF nós já temos essas representações que visam questionar a qualificação dessas entidades, por entendermos que essas entidades elas não deveriam ter sido qualificadas, existem irregularidades, elas não podem celebrar contrato de gestão e tampouco ser qualificadas no DF. No caso da Polícia Militar do DF, existe já um edital de chamamento para ser celebrado um contrato de gestão com uma organização social para gerir, como se fosse a policlínica da Polícia Militar, os valores são de 216 milhões de reais. Compareceram apenas Isaac e Gamp, que foram as qualificadas, aquelas duas que eu já havia citado para os senhores. Infelizmente, aí o Tribunal de Contas do DF, em cautelar, suspendeu essa contratação. Eu digo felizmente porque, na nossa opinião, essas entidades não deveriam estar celebrando contrato de gestão no DF, e não houve aí, porque não houve sequer um estudo de viabilidade que demonstrasse documentalmente a vantajosidade dessa terceirização e tampouco os custos desses contratos de gestão. O MPDFT, junto com o Ministério Público do Trabalho e o MP de Contas, já ofereceram uma recomendação ao governo do Distrito Federal, aliás, mais de uma, né? E exatamente alertando para que o governo do Distrito Federal ou revogue a qualificação que já foi dada, ou e realmente, ao final, não celebre contratos de gestão com essas entidades. Os senhores acompanharam na imprensa, isso aqui vai ser matéria de debate hoje à tarde, inúmeras denúncias aí envolvendo essas organizações sociais, inclusive uma delas na operação Maus Caminhos, essa entidade estaria pleiteando também a qualificação como organização social no Distrito Federal. Uma que foi qualificada teria, inclusive, sofrido uma intervenção no município em relação à qualidade dos serviços que foi prestado. Outra questão que os senhores devem ter acompanhado aí é realmente a questão da discussão. Tá. Outra questão é a questão da lei de responsabilidade fiscal, que eu vou passar bem rapidamente, que é a questão do cômputo dos gastos do pessoal. Eu faço uma provocação aos senhores, que foi anunciado pela mídia que o TCU decidiu, né, que a contratação dessas organizações sociais precisa atender os limites da lei de responsabilidade fiscal. Eu pergunto, será que foi isso que o Tribunal de Contas não decidiu? Quando a gente olha o acordo do TCU, infelizmente essa resposta não está lá. O TCU, inclusive, fala que não há, no âmbito da sua jurisprudência, essa deliberação nesse sentido. Ele fala, inclusive, do risco, que e isso foi um alerta, Júlio, do público técnico, do colapso nos orçamentos, inclusive dos municípios, caso se entenda que as organizações sociais elas devem estar fora do limite do cômputo de gastos do pessoal. E houve até um embargo de declaração, talvez para até esclarecer essa divergência, porque no corpo do acordo e na decisão em sentido estrito não consta a decisão do tribunal nesse sentido, salvo na emenda. No DF, mais um exemplo de parceria aí entre os órgãos de fiscalização e controle, quando estava sendo discutido na Câmara Legislativa o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2017, nós identificamos esse dispositivo do parágrafo 2º, alertamos a Câmara Legislativa por entendermos que esse dispositivo feria, né, a Constituição, até porque o Distrito Federal não poderia legislar a respeito, e terminou que a Câmara aprovou a Lei 5695 de 2016 com o dispositivo. Rapidamente, com o MP do Trabalho, com o MPDFT, nós, então, encaminhamos duas representações, uma para a Procuradoria-Geral de Justiça aqui e outra para a Procuradoria-Geral da República para o juizamento da ação direta. E, para nossa felicidade, nós não tivemos uma, tivemos duas ações diretas ajuizadas. A Câmara Legislativa, na sequência, aprovou nova lei, isso é importante que se coloque, revogando aquele parágrafo 2º que excluía das despesas de pessoal. E mais, acrescentado esse parágrafo 6º, mandando incluir, ou seja, em sentido diametralmente oposto ao que havia decidido anteriormente ao votar a lei que eu havia feito referência. O senhor governador do Distrito Federal, como os senhores sabem, manteve a revogação do parágrafo 2º e vetou apenas aquele dispositivo, mas ele manteve aí a revogação do parágrafo 2º. Eu vou passar rapidamente a questão, a última, né, que eu acrescentei até por conta do que hoje ocorreu em relação a uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Hospital da Criança, fala aí do contrato de gestão
um de 2014, no valor de 737 milhões de reais. Não sei se está dando para os senhores lerem, acho que não, né? Está bem pequenininho, eu não enxergo, mas enfim, esse contrato, esse processo é um processo de prestação de contas desse contrato, né? de 1 de 2014. Existe um ofício que é informando que foi autuado o processo tal para análise da prestação de contas no Tribunal de Contas do Distrito Federal. O ofício da Secretaria apresenta 2 relatórios, na minha avaliação não é a prestação de contas, apresenta apenas os relatórios de gestão, que são colocados aí. E aquele processo que eu citei para o senhor só contém essas folhas, né? Só existe a autuação do processo, a Secretaria de Saúde, mas não existe nenhuma análise da prestação de contas de 2014 no Tribunal de Contas. Nós estamos em 2016, caminhando para 2017. Em relação ao exercício de 2015, não há, pelo menos não havia, né, até quando eu consultei para fazer essa palestra, nenhum processo autuado no Tribunal de Contas DF para tratar da prestação de contas do contrato de gestão, que está errado aí, é 1 de 2014, não é 13. Bom, nós tivemos aí a CPI da Saúde, que eu quero frisar isso aqui que eu achei e que tem muito a ver com a palestra do conselheiro nominando, sobre uma solicitação da CPI da Saúde de cópias de contratos. A nossa resposta, conselheiro, da entidade foi essa que está aí na tela, né? Ela coloca, por exemplo, que como entidade gestora do hospital foram firmados mais de 2.500 contratos. Isso possui basicamente 15 páginas, totalizaria 38 mil folhas. Considerando o volume dos contratos, muitos já em arquivo, não temos estrutura tecnológica adequada para atender ao pedido no prazo estabelecido. Teriam que ser digitalizadas essas folhas e uma alternativa seria a contratação de serviços de terceiros, o que implicaria na necessidade de um processo licitatório na solicitação à Secretaria de Recursos específicos para essa finalidade. Isso nos chamou muita atenção, porque isso mostra a que ponto nós estamos no controle da fiscalização desses recursos. Eu estou falando de recursos de quase 800 milhões de reais. E já me encaminhando para o final, eu sei que eu já extrapolei bastante, mas eu queria deixar uma reflexão, que foi uma reflexão feita pela doutora Maria Zizar, em um dos processos em que ela também coloca essa questão da fiscalização e do controle em relação às organizações sociais. Os senhores sabem que o Ministério do Distrito Federal entrou com ação ajuizou também uma ação de improbidade administrativa em relação ao contrato de gestão 1 de 2011, ajuizou também uma ação de improbidade, como não poderia deixar de ser, até porque os fundamentos são muito semelhantes, em relação ao contrato de gestão 1 de 2014, e nós hoje tivemos, inclusive, uma decisão da 13ª Vara de Fazenda Pública, determinando o afastamento do diretor do hospital da criança, para que um gestor público, um gestor, né, que é indicado pela secretaria, também passando aí pelo controle social, assuma a gestão do hospital da criança. Essa foi uma liminar pedida pelo Ministério Público nessa ação de improbidade em relação ao último contrato de gestão 1 de 2014. Isso foi interessante porque nessa ação de improbidade o Ministério Público colocou várias irregularidades na sua avaliação, inclusive algumas até mais graves, bem mais graves que em relação ao contrato 1 de 2011, o contrato de gestão anterior, em relação principalmente ao valor. E nos assusta muito não só o valor, como a ausência de detalhamento de custos unitários, né? Não existe uma comprovação daqueles custos, o pagamento é feito por blocos, isso na avaliação do Ministério Público não garante a economicidade na contratação. E, então, essa decisão da Justiça foi uma decisão que ocorreu hoje e que eu quis trazer para os senhores também essa reflexão em relação a como andam os processos e o prazo do julgamento desses processos de fiscalização e como nós estamos, conselheiro dominando, tão atrasados em relação àquilo que o senhor irá nos brindar na sequência. Deixo os senhores uma reflexão, então, da doutora Marisa, quando ela colocava na sua ação, num contexto como esse, realidade fática bem diversa da preconizada pelo Tribunal de Justiça, ao afirmar, quando o julgamento da ação direta que questionava a lei das OS, que o modelo cheque compreendia pesados mecanismos de cobrança de resultado e sob estreita vigilância da entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade comentada do Tribunal de Contas.
As pessoas puderam ver aí a dificuldade que tem tido o Ministério Público em relação, primeiro, ajuizando essas ações, conseguindo, em todas elas, julgamentos procedentes, mas muito tempo depois do contrato já ter sido expirado. Depois nós continuamos perseguindo aí a recuperação do patrimônio público de forma muito cansativa e muito dificultosa, porque é necessário, primeiro, encontrar o patrimônio daquela entidade e depois tentar desqualificar, e num processo muito moroso de tomada de conta especial ou de julgamento dessas prestações de contas. Mas eu não queria aqui me despedir dos senhores com uma visão assim pessimista. Então eu deixo os senhores um poema da Cora Coralina, que eu acho que ele resume bem assim, o nosso espírito do Ministério Público, e mesmo quando a gente diante das dificuldades, nós seguimos em frente. Desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que a tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que o medo na minha cabeça. Muito obrigada.